poder de barganha dos compradores, né, e tentar trabalhar com a margem um pouco mais saudável, né, a organização, ela buscou formas de se aproximar do cliente também com base no relacionamento, né, utilizar a estratégia de marketing como experiência de usuário, emprestar equipamento para o cliente, entender como é a solução, como é o produto, gostar, se familiarizar, entender que não pode viver sem e, de alguma forma, tentar amarrar o cliente, né, à solução. Até porque aqui, se o cliente, até por conta da pouca diferenciação, né, entre os produtos, da padronização, é muito fácil para o cliente trocar de produto, e como eu já disse anteriormente, trocar de produto é trocar de fornecedor quando você está falando de um serviço, né, de uma integração de serviço, de uma solução. Né? Então, para tentar diminuir esse poder de barganha dos compradores, a integradora tentou assumir algumas estratégias nesse sentido. Né? E como última força analisada, tivemos a ameaça de novos entrantes, que quase 60% dos respondentes entendem, concordam que não é um mercado de fácil imersão, né? E aí, como principais barreiras de entrada pontuaram o know-how, a necessidade de capital e acesso aos canais de distribuição. Aqui foi avaliado que seria a força de menor impacto, né, na organização, na integradora VPRO, porque é exatamente o diferencial dela de mercado. Né? O know-how é uma empresa que tem o maior número de profissionais tecnicamente capacitados, né, com uma determinada experiência de mercado, uma das pioneiras no mercado nesse nicho, né, de mercado de áudio e vídeo profissional. A necessidade de capital é realmente necessário, porque é muito difícil, você precisa deter de um determinado capital para você assumir riscos, porque, como eu disse, é uma concorrência voraz, com prática de dumping, né, com brincadeira de gente grande, e é necessário deter capital para você assumir determinados riscos frente a grandes negociações, né, para você entrar no Petrobras, numa Shell, numa Coca-Cola da vida, você tem que assumir determinados riscos, como, por exemplo, fechar um negócio com base nos melhores preços que já foram obtidos na vida e depois correr atrás disso com base na negociação. Né? Então, você tem que, porque ao mesmo tempo que pode dar muito certo, pode dar muito prejuízo, e acesso aos canais de distribuição, que por já ter um determinado tempo de mercado, por já ser estabelecida no mercado, sabe ali o caminho das pedras, a integradora VPRO sabe o caminho das pedras, né? Sabe, já tem um relacionamento desenvolvido no mercado, já tem um nome desenvolvido no mercado, então é mais fácil, né, ter acesso, tanto que em determinado momento, quando entendeu que não era mais momento de comprar com distribuidores, sim com fabricantes, assumiu a estratégia de só comprar com fabricantes e tem mais facilidade tem mais proximidade com os acessos aos canais de distribuição que novos ingressos, de repente, não tem. Né, foi interessante perceber, embora as forças tenham sido segmentadas para entender, para ter um aprofundamento no entendimento da indústria de áudio e vídeo, é interessante perceber que mesmo segmentando, as forças elas estão muito correlacionadas, né? Você não consegue avaliar uma sem avaliar a outra, você vê que uma acaba, são extremamente atreladas. Mas um aspecto é muito comum nas 5 forças, que é o relacionamento. Né, aqui o relacionamento, a integradora VPRO, ela assume isso como estratégia, né, o que é interessante porque, e isso ficou muito forte no início da pandemia, olha, agora vai ser mais difícil, precisamos nos aproximar dos fabricantes, precisamos nos aproximar da ponta da cadeia. E aqui é muito interessante porque com os fornecedores, esse relacionamento ele te permite dar uma amplitude maior da visão ali de mercado, né, de entender as movimentações do mercado, de você criar ali retaliações para o concorrente não entrar em determinadas disputas, né, e com o cliente, você tem determinados privilégios, né, como confiabilidade maior, né, no que você oferta, o cliente acredita no seu trabalho,
Também tem a questão do last call, né? Que quem não quer ter sempre a última cartada, mesmo que o concorrente ofereça X, você sempre vai ter ali a última oportunidade de apresentar a sua menor proposta e sua melhor condição e tentar sempre fechar, sempre ter privilégios para fechar com o cliente, né? Mas ao mesmo tempo que isso te garante vantagem, te garante privilégio, é muito sensível, né? Porque também expõe a vulnerabilidade, né, frente a cada concorrência. Então, o relacionamento são pessoas com pessoas. Então, tem toda uma questão ética ali envolvida, né, e que por ser um mercado de, como eu falei, de gente grande, às vezes você não sabe ali se é um jogo duplo, se não é, você tem que contar muito com a ética, com, né, o profissionalismo do outro. Então, é um ponto muito sensível e que cabe, de repente, no futuro, um aprofundamento nesse aspecto, né, da questão do relacionamento. Aqui também nas considerações finais a gente reforça que a concorrência da indústria VPRO é ávida, tornando necessário a integradora VPRO a tomada de decisões e movimentações rápidas para garantir a competitividade em cada negociação. Isso, inclusive, é uma característica da integradora, né, até por ter um time mais enxuto, tem essa fácil adaptabilidade, né, isso pode ser percebido, por exemplo, quando a integradora lá no início da pandemia percebeu que precisava estreitar margens, trabalhar com margens mais tímidas, precisava ter uma formação de preço mais analítica, indexou o setor de formação de preços e parte do setor de compras ao setor comercial, né, para dar essa visibilidade mais agressiva do negócio, né? E aí eu reforço aqui, é interessante ter capacidade de adaptação e flexibilidade, principalmente quando os custos de mudança são baixos. Os fornecedores aqui apresentam um impacto mais relevante na integradora VPRO, especialmente devido à estratégia de mercado assumida pela organização e papel exercido pelos fabricantes na criação e controle de algumas barreiras de entrada frente às disputas de mercado. E aqui a gente volta de novo para a questão de importante analisar com carinho, né, de repente no futuro, essa criticidade da questão do relacionamento como estratégia e, ao mesmo tempo, em contrapartida, manter isso ainda como estratégia, porque ao mesmo tempo que se entende que é uma estratégia da organização, também se revela como um perfil da indústria de áudio e vídeo, né? E também um perfil de negociação do brasileiro. A gente negocia muito com base no relacionamento, nos happy hours da vida, de tanto que se estimula isso, sair com fabricantes, né, para desenvolver relacionamento. Então, isso é algo que precisa ser analisado de forma mais criteriosa, e por isso eu sugiro o aprofundamento do estudo de caso nas pesquisas futuras, avançando nas técnicas e ferramentas analíticas disponibilizadas pelo Dr. Michael E. Porter para serem utilizados como base de decisões estratégicas na organização. Por isso é que lá na apresentação de resultados, eu concluo a apresentação de resultados com a matriz SWOT, que é mais como um pontapé inicial para para seguir nesse caminho, né, de aprofundamento da estratégia, capacidade e potência organizacional e seguir a análise diante das técnicas analíticas propostas por Porter. E, portanto, a pesquisa segue aberta para contribuições, reflexões de outras pesquisas e estudos, visando corroborar com a construção do conhecimento científico para o campo da administração estratégica e para o mercado que se propôs a estudar. Dito isso, eu agradeço aos professores, agradeço aos colegas e estou aberta para críticas e sugestões. Parabéns aí pela apresentação. Está retornando, Maíne. Veja aí. Tá ok, prof? Está retornando. Desculpa. Parabéns aí pela apresentação, Maíne. Né, pela apresentação na indústria publicitária, etc. e tal, falando aí de 5 Porter. E eu vou começar com o professor Leão. Então, gostei da sua empolgação, Maine. Gente, eu fiquei muito empolgado com você aqui, você apresentando. Eu estava assim, sem conseguir tirar os olhos direito, né? Pela vida que você está dando a esse trabalho, a esse estudo, né? Demonstra que realmente a tua motivação por ele agregou, e muito, né? Os resultados que você que trouxe aí, porque são coisas que são bem críticas, reflexivas, mas também esse olhar humanizado, né? Que você trouxe de buscar
esse conhecimento que foi tratado aqui no seu estudo. Veja, eu tenho aqui muitas anotações, mas eu não vou entrar muitos detalhes, né? Eu gosto muito do mercado de áudio e vídeo profissional. Eu não mergulhei nessa área por questões assim que foi de outra ordem, mas eu vejo isso como uma boa oportunidade de você fazer grandes análises de contemporâneos, né? Da contemporaneidade nos diferentes contextos. Você traz um contexto que é o da pandemia, né? Necessariamente, eu não sei, seria o caso de conversar depois você com o Alja, se a própria pandemia seria uma categoria de análise. Eu acredito que não seria necessário, mas como categoria de análise, como você coloca, mas talvez sim como o contexto no qual se insere o seu estudo, né, para fazer essa análise da proposta por Porter. Muito necessário, muito no campo da administração, realmente é um perfil também muito propício aí para se discutir as questões na área, né, do perfil profissional. Você além, eu não sei, você descreveu tanta coisa, né, que quando você começou a fazer essas descrições todas desses dados, dessas informações, dessa conversa com esses autores, eu penso que você destacou aspectos, né, que seria assim dentro do seu objetivo geral da atuação dessas forças de competitividade na indústria da VPRO, nesse segmento, né? Então, a análise ela é muito ínfima em função do que você trouxe, né? Na verdade, você destacou essa atuação dessas forças. E isso só foi possível porque você identificou, né, o impacto que a pandemia trouxe na indústria de áudio e vídeo profissional e conseguiu descrever, identificar ou descrever mesmo a atuação dessas 5 forças da competitividade integradora, né, do Porter. E aí você conseguiu, de fato, apresentar o impacto, né, e não analisar de novo, analisar, isso é um processo natural que se faz em toda pesquisa. Você apresentou, sim, depois o impacto dessas 5 forças na estrutura e estratégias integradora da AVPRO no contexto da pandemia. Isso ficou, para mim, né, visível, bem claro, bem esclarecidos, e daí você trouxe os conceitos bem apresentados e bem fundamentados, né? Como falei, talvez o da pandemia da Covid-19 não fosse necessário aqui como uma categoria de análise, mas o do contexto no qual você trabalhou, tá certo? Então, o como da pergunta ficou esclarecido, né? Como as 5 forças de Porter impactaram diretamente nesse mercado. O seu percurso ele fica esclarecido para que você atendesse o objeto de estudo, que foi esse mercado de áudio e vídeo profissional da AVPRO. E aí vem as questões, como eu tenho colocado, junto com os colegas também que lhe antecederam, da formatação do estudo. A questão dessas tabelas, dessas figuras, eu não sei o que foi que aconteceu, que eu não sei se foi configuração, mas a maioria dos trabalhos ocorreu isso, né? A tabela 1, por exemplo, lá na página 5, Mari, as figuras 2 na página 9, na página, a figura 4 na página 12, a 6 na página 17, 7 na página 19, a tabela 8 na página 30, o quadro 2 na página 32, né? Inclusive, esse é bom melhorar mais a visibilidade para poder o leitor não ficar diminuindo os olhos para poder enxergar direito. Então, todas essas tabelas, essas figuras, colocar logo após a sua anunciação, certo? No parágrafo. Quando anunciar ela, logo em seguida colocar para poder o leitor não ficar
tendo que procurar, ou então você ficar falando dela sem ter mostrado, certo? Então, é importante ver isso. Anunciar o gráfico também da página 10, o gráfico 10 da página 28. O seu estudo, o seu trabalho também é um artigo o trabalho final é um artigo, mas o número de páginas também está passando, né? São 30 e você colocou 55 páginas. Então, vê aí se é o caso também, como da, não lembro agora se foi ali, de fazer, acho que foi a Vanessa, né? De fazer uma monografia, transformar numa monografia, até porque você traz muitos dados, muitas informações importantes que pode ter vários desdobramentos em outros artigos também, em mais de um artigo, certo? Então, pensa nisso. Eu acho que retirando os apêndices, se for para se transformar em artigo, ou transformar na monografia, enfim, conversa isso depois com a Agnes. O texto ele atende em parte às regras da BNT, mas também precisa de uma revisão geral, tá? O verbo no texto, em alguns momentos, também ele deverá estar no passado, né? Pois a pesquisa ela já foi realizada. Você veja isso lá, página 16, no início da metodologia, quando você aponta ela, tá bom? Então, no mais, nos aspectos gerais, é muito bom trazer uma compreensão desse desafio, que foi o mercado de áudio e vídeo durante a pandemia. Afinal, foi onde mais se produziu também, né, alguma coisa em termos de acompanhar, o público ter o que acompanhar e ver nesse período que foi muito de isolamento, né? Mas parabéns pelo trabalho e vamos em frente também. Abração. Professora Rosana. Oi, presente. Joia está aqui. Gente, eu acho que essa foi uma das turmas que eu tive o último encontro antes da pandemia. Que cada um que eu reencontro aqui, eu digo, olha, é essa turma mesmo. Como vai você, Maine? Há quanto tempo? Parabéns pela apresentação, pela escolha do tema. Agora, eu tenho uma vaga lembrança de que você atuava em outra área, não? Era nessa área mesmo que você atuava? Porque você apresentou assim com muita propriedade. Deu para perceber, eu concordo com o colega, o professor Leão, eu vou fazer também minhas as palavras dele. A empolgação com que você apresentou seu trabalho mostrou o domínio do tema, o compromisso, então foi um tema bem relevante também e coerente com o conteúdo de estudo. Gostei muito da sua fundamentação teórica. Esse tema é um tema que eu gosto, que eu me debruço e que instiga o leitor. Com a pandemia, como o professor acabou de falar, né, algumas necessidades surgiram e esse trabalho seu, ele vai ajudar futuros administradores. Ele pode, inclusive, derivar para outros estudos. A maneira que você abordou, gostei muito da adequação à estrutura lógica. Fiz algumas pontuações, deixei aqui no trabalho impresso. Lembrei que, como teremos esse jogo e o recesso, vocês só terão acesso a esse trabalho na segunda. Mas, como o colega disse, é uma quantidade pequena de ajustes, tenho certeza que vocês terão tempo para fazer isso, ok? Está tudo anotadinho aqui, no que diz respeito a referências, tem alguns que o ano não condiz com o que foi colocado lá na referência, marco certinho para poder você só consertar. Fiz uma pontuação também com relação a algumas tabelas, realmente você informar e depois ter que folhear para poder localizar. É bom colocar logo depois que cita. O que mais, meu Deus? Gostei muito da sua correção, clareza e linguagem. Você, ao apresentar o trabalho, consegue passar para a gente o seu grau de comprometimento com a pesquisa. Procurei saber da professora, né, da sua orientadora, como foi seu desempenho, então eu percebi que realmente você se debruçou sobre o tema. Só tenho, então, que te parabenizar, reforço as pontuações que o colega fez e espero que isso aqui seja também um pontapé inicial para
para outras produções, tá certo? Parabéns. E que bom revê-la. Depois vamos conversar sobre um outro tema. Ah, ó, ela já vai te dar mais trabalho, começar com outro tema. Pois é, entendi o recado. Obrigada, professores. Esse para mim será, professor, o início de outros projetos na minha vida, e isso só é possível com a contribuição de todos vocês, todos os professores da UNEB que passaram por essa minha trajetória na UNEB, eu levo para a vida, todos foram muito importantes para eu estar aqui nesse momento. Agradeço. Nós que agradecemos, Maíne. Isso mesmo. Vamos seguir aqui? Bora! Isis Santos de Santana Souza. Isis vai falar sobre o crescimento das fitness e os impactos nos processos de trabalho dos gerentes de contas dos bancos de segmento de varejo na cidade de Salvador e região metropolitana no ano de 2021. Oi, gente, boa noite. Boa noite, professora Aliger. Boa noite, professora Rosana, as colegas, professor Leão. Vou fazer aqui o compartilhamento do meu trabalho. Já estamos vendo. Pronto. Ótimo. Tela inteira. Vou deixar você aí à vontade, viu? Sucesso! Ok, professora. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Isis, para quem ainda não me conhece. Esse é o meu tema, que é o crescimento das fintechs e os impactos nos processos de trabalho dos gerentes de relacionamento dos bancos de segmento varejo no ano de 2021 na cidade de Salvador e região metropolitana. Achei pertinente colocar o que é que significa fintech, porque quando eu falava para alguém que eu estava fazendo o meu TCC e qual era o tema, muitas pessoas perguntavam, mas o que é fintech? Então, como é um termo que não se popularizou tanto, eu achei pertinente, logo de início, colocar para poder facilitar aí a compreensão de todos. Fintech é a junção dos termos financial, que significa finanças, e technology, que significa tecnologia. E o autor Marques, de 2018, ele fala que é toda empresa que oferece produtos ou serviços financeiros que se diferenciam pelas facilidades proporcionadas pela tecnologia. Eu vou trazer alguns exemplos e facilmente vai ser possível entender o que é uma fintech. São os bancos digitais, por exemplo, o Nubank, tem também algumas operadoras de maquininha de cartão de crédito, que é o Mercado Pago, né? Tem o PayPal também, que tem aquelas facilidades de pagamento que a pessoa cadastra ali o cartão de crédito, isso acaba facilitando ali os meios de pagamento. Então, são serviços financeiros associados à parte de tecnologia, em que eles não têm um local fixo, né, de contato presencial ali com o cliente, não as coisas funcionam no campo mais digital mesmo. O meu tema, ele é analisar os impactos das fintechs nas condições de trabalho do gerente de relacionamento dos bancos de segmento varejo na cidade de Salvador e região metropolitana, durante o ano de 2021, a partir da opinião destes gerentes. E a pergunta norteadora é: de que forma o crescimento das fintechs impactou os processos de trabalho do gerente de relacionamento de bancos de segmento varejo na cidade de Salvador durante esse ano de 2021? O objetivo geral é compreender os reflexos trazidos pelos crescimentos dessas fintechs nos processos de trabalho desses gerentes de relacionamento que atuam nos bancos de segmento varejo na cidade de Salvador e região metropolitana. E só também para esclarecer um pouco melhor, quando a gente fala o segmento varejo, são basicamente essas agências aí que a gente conhece, que ficam ali na rua mesmo, em que a gente tem esse contato maior, que tem esse contato mais próximo com o público. Existem outros segmentos que são mais privativos, eles têm algumas categorias específicas, e são, por exemplo, alta renda, seja pessoa física ou pessoa jurídica, e o segmento varejo é esse em que a gente tem mais esse fácil acesso. Estou falando assim de uma forma mais simples para que fique melhor para compreender, mas em resumo é mais ou menos isso. E os objetivos específicos. O primeiro objetivo é identificar as mudanças nos processos de trabalho do gerente de relacionamento desses bancos de segmento varejo, impulsionados pela expansão das fintechs em Salvador e região metropolitana.
E o outro objetivo é descrever cenários e condições futuras para a atuação desses gerentes de relacionamento dos bancos de segmento varejo. Aqui são as justificativas. Esse tema relacionado ao mercado financeiro, ao mercado bancário, ele é muito importante, porque ele faz parte, é um setor muito importante para a nossa sociedade, e o segmento bancário, ele é muito importante para a economia brasileira. E o gerente de relacionamento, ele é um ator muito relevante inserido nisso aí. Um dado que é muito importante também que a gente traga é que entre 2015 e 2020 foram investidos 2,4 bilhões no mercado de fintechs. E apenas nos primeiros 9 meses de 2020, o mercado das fintechs cresceu 34% no Brasil, atraindo 939 milhões em aportes. Então, a gente pode ver que é um segmento que está aí em expansão e que esse crescimento aí de 34% foi num período de início da pandemia, em que a gente teve aquele processo do fique em casa e que as pessoas precisavam realmente ali recorrer a meios tecnológicos para fazer uma abertura de conta, ou então se viu na situação de só ter um atendimento presencial e se viu obrigado realmente a buscar meios eletrônicos, meios digitais, a buscar a internet para resolver seus problemas financeiros, que faz parte aí da grande maioria da população. No caso dos bancos de segmento varejo, enquanto houve esse crescimento das fintechs, as transações pelos canais digitais, elas também cresceram. E, com isso, houve a redução no número de agências físicas também. A gente veio aí também de um cenário de muitas demissões em massa de gerentes e de pessoas que atuam no segmento de bancos. E esse processo todo, ele exige que o gerente e as pessoas que atuam nesse segmento, eles tragam novas estratégias para que eles continuem ali inseridos no mercado de trabalho de alguma forma. Aqui eu vou começar a falar um pouco sobre a revisão de literatura. Então, com base nas palavras-chave, que foram bancos tradicionais, eu abordei através desses autores, fintechs, teve também esses autores de gerentes de relacionamento, que foi a outra palavra-chave, eu utilizei esses autores que estão na tela. E sobre relações de trabalho, aí a gente já puxa um pouco mais para os autores clássicos do nosso curso de administração, que aí vem Chiavenato, vem Kotler e Keller, Costa e Silva também. Então, os outros autores, as outras fontes que eu utilizei, elas são fontes que ou falam diretamente sobre as fintechs ou sobre os bancos e essa relação com o gerente de relacionamento. Só para ilustrar um pouquinho, dentro do meu referencial teórico, eu estabeleci dessa forma que está dividida aí. Teve um capítulo em que eu falei sobre o segmento varejo dentro do setor bancário, e aí eu trago uma citação, só mesmo para ilustrar que no Brasil o setor bancário de segmento varejo se caracteriza pela ampla oferta de produtos e serviços a seus clientes, com o objetivo de conquistar sua satisfação e fidelidade. Nesse outro capítulo, que essa parte é do segundo capítulo, eu falei sobre o crescimento das fintechs e o novo papel do gerente de relacionamento. E aí eu trago também uma citação para poder ilustrar um pouquinho do que foi que eu falei dentro desse capítulo. A nova indústria visa fundir o espaço real e o virtual por meio dos chamados Cyber Physical Systems, que são sistemas cyberfísicos cujo objetivo consiste em alcançar a máxima autonomia e eficiência. A metodologia. O tema eu já falei inicialmente, e o problema é de que forma o crescimento das fintechs impactou nos processos de trabalho do gerente de relacionamento de bancos de segmento varejo na cidade de Salvador e região metropolitana. Foi feita uma abordagem qualitativa e uma pesquisa exploratória. Dentro dessa pesquisa exploratória, teve a pesquisa bibliográfica, né, com aqueles autores com base nas palavras-chave que foram estabelecidas anteriormente. Teve uma pesquisa documental, porque foi necessário utilizar algumas resoluções, alguns documentos que tiveram como base aí o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e a FEBRABAN. E
foi feito um questionário para análise de dados, que foi através da aplicação de uma pesquisa de opinião. E, com isso, eu tive uma metodologia com uma abordagem qualitativa, né, e essa pesquisa exploratória. Para falar um pouquinho sobre como é que foi feita a minha pesquisa de opinião, eu trouxe algumas informações. O questionário, ele foi aplicado de forma online, através do Google Forms. Esse formulário, esse questionário, ele ficou disponível dos dias 14 de outubro até o dia 6 de novembro de 2022. Ele foi criado com 18 perguntas. 8 delas eram de múltipla escolha, para que eu pudesse conhecer um pouquinho melhor o perfil desses entrevistados. Na próxima tela tem um quadro que dá para visualizar melhor essas informações. E 10 perguntas foi com base nos objetivos do artigo, para que eu pudesse perceber qual era a percepção dos gerentes com base ali no contexto em que ele está inserido na sua relação de trabalho junto com o crescimento das fintechs. E aí, para que as pessoas que responderam essas perguntas fossem realmente gerentes de relacionamento, foi feita uma pergunta filtro logo de início, em que das 68 pessoas que responderam, que se propuseram, na verdade, a participar, 55 correspondiam ao perfil estabelecido, ou seja, das 68, 55 eram gerentes de relacionamento de segmento varejo. E aí, a outra etapa do questionário, que foram as 10 perguntas que foram feitas com base nos objetivos do artigo, foi feita de uma maneira em que o gerente ele julgasse as sentenças enumerando da seguinte forma, de 1 a 5. 1, discordo totalmente. 2, discordo em parte. 3, não discordo e nem concordo. E 4, concordo em parte. 5, concordo totalmente. Esse aqui é o quadro em que é possível perceber um pouco o perfil daquelas pessoas que responderam. Então, a região onde a pessoa atuou, como o tema ele é recortado para Salvador e região metropolitana, essas perguntas estiveram presentes nessa primeira etapa do questionário. Foi feita a pergunta também a respeito do segmento de atuação, se era pessoa física ou pessoa jurídica, nesse ano de 2021. Uma observação. Essas perguntas aí, elas foram respondidas com base em onde e quando os gerentes estavam em 2021. Foi realmente recortada para o ano de 2021. Então, foi perguntado que em 2021, esse gerente ele atuava como pessoa física ou pessoa jurídica? Ou foi com ambos os segmentos? Em qual tipo de instituição? Pública, privada ou ambas? A identificação de gênero, a faixa etária também, o tempo de atividade que essa pessoa tinha no ano de 2021 dentro do segmento bancário e o tempo de atividade como gerente de relacionamento, para que a partir daí fosse estabelecido um perfil dos entrevistados. Esses dados aqui, que foram trazidos, apesar de que foram 10 perguntas feitas para que os gerentes estabelecessem notas de 1 a 5, esses dados que eu trouxe aqui na apresentação foram aqueles que ficaram mais fiéis, mesmo mais próximos aos objetivos propostos. Então, dos respondentes da pesquisa, 65,4% acreditam que os cursos e treinamentos que a empresa em que ele trabalha traz uma abordagem ligados à área de tecnologia, né? Os cursos e treinamentos, eles têm uma abordagem que traz esses temas de tecnologia. 61,9% acreditam na possibilidade de automação das suas atividades. 65,4% acreditam no impacto dos bancos digitais em suas atividades. 80% acreditam que suas metas e cobranças foram modificadas nos últimos anos e 94,5% acreditam na intensificação do seu trabalho nos últimos anos. Como uma forma de fazer uma análise desses dados, foi feita uma análise PFOA, que traz aqui inicialmente as potencialidades. Então, as potencialidades para esse gerente de relacionamento, estando ali inserido num banco de segmento varejo, a primeira é o contato presencial com o cliente, fazendo com que o relacionamento ele seja mais efetivo.
A outra potencialidade é que os bancos tradicionais, ele apresentam um menor risco de crédito e um menor risco de imagem, justamente por serem mais tradicionais, por já terem um tempo no mercado, por serem mais sólidos. Em muitos casos, as fintechs, elas, apesar de existirem há alguns anos, elas ainda não estão trazendo um lucro. O Nubank, por exemplo, recentemente, acho que foi até depois que eu concluí aqui a pesquisa, que foi revelado que esse ano agora foi apresentado um lucro dentro das suas atividades. E a outra potencialidade é a facilidade do network, que propicia indicações para novos negócios. Então, aquele cliente que tem um determinado perfil, ele acaba indicando outros clientes com aquele perfil muito próximo ao dele. E isso aí traz negócios que podem acontecer de maneira mais fácil e bons negócios para os gerentes. Como fraqueza, tem um atraso na resolução de demandas dos clientes por conta da sobrecarga de trabalho do gerente de relacionamento. Então, o gerente de relacionamento que atua em agência, ele tem uma sobrecarga de trabalho bem significativa. Então, para que ele possa, muitas vezes, dar respostas aos seus clientes, resolver algum problema específico dos seus clientes, acaba ficando um pouco mais complicado justamente porque tem essa sobrecarga de trabalho. Uma outra fraqueza é a imagem um pouco negativa que tem aí, historicamente, quanto à imagem dos bancos com relação aos clientes. Se for um banco mais popular, por exemplo, tem aquela imagem, dia muito cheio, eu não sou bem atendido, eu fico muitas horas na fila, então isso acaba sendo uma fraqueza e que é algo meio que histórico, né? Que já vem aí de alguns anos. E tem a intensa pressão por resultados também. Então, os gerentes, eles são muito pressionados para bater meta, eles têm vários indicadores que precisam ser cumpridos ali, seja um indicador por mês, às vezes por quadrimestre, às vezes por semestre, às vezes pelo ano, ou às vezes todos juntos ali que ele precisa atender. Como oportunidade, tem um amplo portfólio de produtos e serviços ofertados pelos bancos tradicionais. Isso aí atrai mais clientes com necessidades, né, mais diversas, e que as fintechs, muitas vezes, elas acabam tendo essa oferta de produtos um tanto reduzida e não consegue competir de maneira igual com os bancos tradicionais. Como uma outra oportunidade, tem um crescimento profissional por conta das amplas oportunidades de carteira dentro do mercado financeiro e como oportunidade também a confiabilidade dos bancos tradicionais. Como ameaças, existe o fechamento de postos de trabalho, a necessidade de uma alta qualificação para se manter inserido no mercado financeiro. Tem esse processo de automação que, como um exemplo aí, tem as fintechs. Tem a forte concorrência das fintechs por conta do seu crescente portfólio de serviços bancários de forma gratuita ou com taxas bem mais baixas quando comparada com os bancos tradicionais. Então, as fintechs, elas não têm aquele custo, por exemplo, de manter uma agência, de manter um quadro de funcionários maior. Ela não tem esse custo, então ela consegue trabalhar com ou a inexistência de alguma taxa ou com a taxa mais baixa. E um grande chamariz que aconteceu dessas fintechs, no caso dos bancos digitais, foi justamente a isenção, né, da cesta de serviços, que a conta já é aberta com essa isenção. Isso acabou exercendo aí uma força, né, sobre os bancos tradicionais, que tradicionalmente fazem essa cobrança sobre as contas correntes. E aí vem essas fintechs, esses bancos digitais, e que muitas vezes os clientes vêm justamente com esse argumento aí, em relação a essas tarifas. E tem também o avanço de empresas hub para o setor financeiro. Não sei se vocês já ouviram falar, mas essas grandes empresas, essas grandes organizações, como a Amazon, Google e Apple, alguns já estão, né, ofertando alguns serviços ligados ao setor financeiro, e outros estão estudando essa possibilidade. Então, como são empresas muito grandes, acabam sendo uma ameaça aos bancos tradicionais. Como conclusão, mesmo depois de serem observadas tantas situações, né, ainda assim, 20% dos entrevistados
não acreditam na automação das suas atividades. Mesmo depois de tantas evidências, mesmo depois de várias atividades serem concentradas através de aplicativo, mesmo com as demissões, mesmo realmente com a falta de necessidade, muitas vezes, de ter alguma categoria ali profissional para desenvolver aquela atividade, 20% dos entrevistados ainda não acredita que suas atividades podem ser automatizadas. E a análise PFOA, ela revela diversas ameaças no caminho do gerente de relacionamento. Eu não sei se vocês observaram, mas nas ameaças, a quantidade de indicativos é quase o dobro do que nas outras. Então, a quantidade de ameaças realmente ela é bem maior. E apesar do crescimento das fintechs, os bancos tradicionais, eles ainda são muito importantes para o equilíbrio econômico do país. E outra coisa, existe ainda uma camada muito grande, uma quantidade muito grande de clientes que são mais tradicionais e que não se sentem tão à vontade em confiar, às vezes, o seu salário ou confiar o seu negócio a um banco digital. E essa parcela realmente é uma parcela significativa. Então, não é que os bancos digitais, que os bancos presenciais vão deixar de existir daqui a pouco tempo, não é que os gerentes vão deixar de ter suas carteiras assim em tão pouco tempo. Isso é uma tendência de mercado que vai acontecer a longo prazo. Mas a curto prazo, esse formato de agência e de bancos tradicionais que a gente conhece, ele ainda vai se manter. Os resultados da pesquisa, eles atendem aos objetivos que foram propostos e a amostra de gerentes pesquisados, ela foi muito inferior ao universo, né, de profissionais que atuam na cidade de Salvador e região metropolitana. Porém, eu acredito que essa pesquisa ela pode ser ampliada, ela pode estimular pesquisas futuras e é possível intuir também que durante o processo de responder a esse questionário que foi aplicado, esses gerentes eles refletiram sobre o seu futuro profissional, refletiram sobre a sua carreira, e acredito que boa parte deles pôde ali realmente repensar sobre o seu processo atual e modificar um pouco o seu pensamento sobre o futuro da sua profissão. Essas foram as referências utilizadas. E obrigada. Agradeço a professora Aliger. Agradeço a todos. E é isso. Estou aqui para sugestões. Nós que agradecemos, Isis. Vou começar agora com a professora Rosana. Oi, Isis, boa noite. Há quanto tempo? Parabéns pelo tema, parabéns pela apresentação e também pelo trabalho escrito. Gostei muito, é um tema muito importante. Aí me senti contemplada aí no final, quando você falou assim, clientes tradicionais, eu sou esse tipo de cliente. Confesso a vocês que eu tenho resistência ainda, não tenho conta em nenhum desses bancos digitais, assisto as pessoas fazerem, comentarem. Eu comentei ontem na banca que eu participei com o professor Leão, estou com a turma de primeiro semestre, fiquei sabendo de um número elevado de alunos que não têm nem renda, não entraram nem no mercado de trabalho e já estão com suas continhas digitais. Então, é claro que isso veio ajudar também, porque aquele que tinha dificuldade e que encontrava muitas vezes a barreira invisível que os bancos tradicionais oferecem, esses foram contemplados, né? Então, nós percebemos hoje que tem um número maior de pessoas com cartões, que transitam nessa área com uma certa agilidade que até pouco tempo atrás seria difícil encontrar. Então, quando você vem aqui com essas informações, quando você traz os dados bem fundamentados, isso nos ajuda muito. A sua leitura é muito boa, a leitura do que você produziu é uma leitura muito boa que nos ajuda muito, inclusive a quem não tem nenhum conhecimento na área. Então, é um material que vai ajudar muito, vai servir de base para outros. Gostei. Algumas pontuações que eu fiz, eu registrei no trabalho.
que são aquelas de sempre. Então, não se sinta sozinha, os colegas anteriores também encontraram algumas dificuldades no que diz respeito à citação, no que diz respeito a algumas regras gramaticais, alguns pontinhos das normas ABNT, deixei registrado para que você faça as devidas correções, certo? Você demonstrou um domínio do assunto. Se não me falha a memória, você trabalha na área financeira, né? Você trabalha em banco, não é? Sim, eu sou bancária. Pronto. Lembrei disso, aí cheguei a checar com a colega. Então, você fez uma explicitação bem clara do problema. Então, demonstrou um domínio, um conhecimento e prazer em apresentar. Isso é muito importante também. Então, eu só tenho que te parabenizar. Peço que você faça as correções que eu cito aqui no trabalho, você passa na segunda, lá no colegiado. Prepara essas correções e faz a apresentação final, tá certo? Para publicação. É isso, um abraço. Pois é, após as palavras de professora Rosana, professor Leão. Então, Isis, eu sou fintech. Diferente aí da professora Rosana. Realmente, essa questão dos bancos tradicionais já não é mais minha praia há muitos anos, há muito tempo, viu, Rosana? Eu mergulhei, de fato, na onda das redes sociais e desse movimento. Eu sei que você é uma bancária, Isis, mas eu não aguento entrar num banco. Eu não me sinto mais nesse ambiente. Esse ambiente não me pertence mais há muito tempo. E este ambiente virtual das redes, tal, e dos apps, etc., eu acho que esse é o ambiente que veio para ficar, né? E os bancos entenderam isso. Não é à toa que está aí esse movimento da fintech, né? Inclusive, eu tenho conta, né, no banco. Meu filho trabalha na Nubank, ele é design da Nubank, enfim. Então, já é uma relação de proximidade que a gente começa a criar. E você trazer esse seu trabalho, que eu gostei muito da forma como você trouxe, né, da forma como você abordou, ele só vem a se apreciar mais, né, o leitor, no desenvolvimento desta tendência que está aí no mercado financeiro, né? Então, nada mais do que pensar nos relacionamentos, sim, né, desses gerentes. Esses gerentes de relacionamentos, eles precisam entender e compreender, né, como grande relevância social, porque isso também passa pela qualidade de vida das pessoas, né? O acesso, a velocidade com que os dados, as informações chegam para você de coisas que lhe pertencem, tá certo? Então, quanto ao seu objetivo geral, de fato, você não só apenas compreendeu, não, sabe, Isis? Você apresentou, né? Então, apresentou os reflexos trazidos pelo crescimento das fintechs, nesses processos de trabalho do gerente de relacionamento que atua nesses bancos de varejo. E isso ajudou muito, o que ajudou muito foi essas identificações dessas mudanças, né, dos processos de trabalho que ficaram muito visíveis e da descrição desse cenário e condições futuras que a gente está aí ainda com muita coisa na atuação do gerente por vir, tá? Com relação aos conceitos, como eu já abandonei os bancos tradicionais, eu retiraria esse conceito aí, essa categoria de análise dos bancos tradicionais. Até porque eu sei que ainda existe um número de adeptos e tudo mais, está aí a professora Rosana para falar, mas talvez a questão como categoria de análise não fosse o ponto para se pensar na discussão dos relacionamentos desses gerentes desta vida contemporânea, desta tendência contemporânea, né? Mas eu acrescentaria como uma categoria de análise, e você já contemplou isso no seu texto, eu estou só colocando isso como a escrita do texto, sabe?
é a categoria do segmento varejo, né? Que compreende aí o grupo de clientes, né, com renda inferior a R$ 8.000, tal, que varia de banco para banco, né, e que tem um volume aí de investimentos inferior a R$ 100.000, segundo o Bona, como você cita aí, Bona 2012, né? Então, acrescentaria sim. E a questão dos gerentes de relacionamento, de certa forma, eles estão ligados ao seu tema, mas o seu foco mesmo, né? O que a gente poderia dizer como o seu objeto de estudo mesmo, são justamente as fintechs no mercado bancário, né? Como e quem lida com esse objeto de estudo vai ser aí o que você vai trazer esse relacionamento dos gerentes, né? Mas eles, como categoria de análise, eu não sei se seria o ponto. Eles estariam aí imbricado dentro das relações de trabalho que você traz com o autor do Cirqueira, né? 2012, e outros também para tratar sobre relações de trabalho. Então, eu ficaria mais com o foco, né, nessas três categorias para conversar, e você já faz isso, eu quero só reforçar que são as categorias de segmento de varejo, as fintechs e as relações de trabalho. Isso para dar uma enxugada, né, com relação e focalizar bem o estudo que você já apresenta, que você já traz no seu texto, tá certo? Ah, com relação, vou me focar aqui com relação à formatação do estudo, também me refiro a questões do anunciar as imagens. Cuidado, gente, porque as imagens, quando a gente traz no estudo, elas são. Não sabe aquela velha frase? Uma imagem fala muito mais do que algumas palavras, tá entendendo? Então, elas são fundamentais até para que você ajude o leitor, né, a uma compreensão maior do que você está querendo dizer. Então, ao anunciar, né, trazer logo ela, logo após o parágrafo que anunciou. Está aí, quadro 1 na página 6, tabela 1 na página 9, gráfico 1 na página 15, 2 na página 16, 3 na página 17, e não finalizar com ele um tópico, né? Evitar fazer finalizações com quadros, com imagens, porque isso quebra o desenvolvimento da continuidade. No caso aqui, você coloca como um artigo, que é o seu trabalho final, né? Mas aí vê o número de páginas, mesma coisa, tá? Eu acho que isso aí vai ser tranquilo, só se retirar aí os apêndices e esse questionário aí do artigo que você traz. Quando você fala dentro do texto, você já cita sinteticamente questões, aspectos do questionário, então não precisa você trazer ele lá, tá? Que mais eu tenho aqui a pontuar? Os textos da TEM de regras da BNT, mas a Rosana já vai lhe também passar alguns dados a respeito disso. Precisa de uma revisão geral. Muitas palavras em inglês que precisam estar em itálico, pontuar, né? Retirar o final da página o modelo de apêndice referente ao questionário online, rever a numeração do citado quadro 1, análise PFOA, na página 20. Você anuncia que é figura e depois coloca como quadro, né? Isso confunde o leitor. Enfim, e para finalizar esses aspectos gerais, né, eu gosto de enfatizar aqui os desafios, né? E aí você traz exatamente os desafios dos gerentes de relacionamento para lidar com essas fintas, né? Apontar a viabilidade de estudos
que possam ocorrer a partir dessas relações de trabalho com os colaboradores. Eu penso nessa linha daí, que isso pode ter vários outros desdobramentos aí, quem sabe, para você aí numa especialização, no mestrado, no doutorado. É isso, parabéns. Obrigada. Parabéns, Isis, pela atividade, pelo trabalho. Vamos agora, os últimos serão os primeiros, né, Lucas? Isso mesmo, Pro. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lucas. Pode compartilhar. Lucas tem uma voz de locutor aqui, é impressionante. Contratar ele. Já aparece? Sim. Aí agora é só você colocar em tela cheia. Saiu, Lucas. Pronto. Saiu de novo. Pronto. Aí coloca em tela cheia e apresenta. Pronto. Sucesso, Lucas. Eu vou sair e agora é só contigo. Tá certo, professora. Obrigado. Então, gente, boa noite. Meu nome é Lucas Nascimento Cruz e hoje eu vou estar fazendo aqui a defesa do meu trabalho de conclusão de curso, que é orientado aí pela doutora Alige dos Santos Pereira, que tem também como uma banca examinadora os professores José Leão e Rosana Cruz. O meu trabalho, o meu estudo, ele tem como título o estilo de liderança dos gerentes de atendimento das agências bancárias de Salvador na motivação dos seus colaboradores durante o ano de 2022. Como problemática, tem como pergunta: quais estilos de liderança os gerentes de atendimento das agências bancárias de Salvador podem adotar para, através da teoria de Herzberg, motivar os seus colaboradores durante o ano de 2022 a partir das suas opiniões? Como objetivo geral, eu trouxe aqui analisar qual estilo de liderança os gerentes de atendimento das agências bancárias podem adotar para melhorar a motivação, segundo a teoria de Herzberg, destes colaboradores. Com objetivos específicos foram descrever os principais atributos dos estilos de liderança e sua relação com a motivação de Herzberg, e apresentar como o estilo de liderança adotado pode influenciar na relação dos gerentes de atendimento de agências bancárias na motivação da sua equipe através da teoria de Herzberg. Como justificativa acadêmica, eu trouxe aqui que esse estudo ele pode ampliar o conhecimento, né, sobre os estilos de liderança dos gerentes de agência, no caso de atendimento, quando delimitado para o segmento bancário. Uma vez, quando foi feita uma pesquisa das palavras-chave utilizadas nessa pesquisa, cada palavra-chave eu percebi que tinha uma quantidade expressiva de estudos, porém, quando cruzados essas palavras-chave, foram reduzidos o número de estudos disponíveis quando se tratava do estilo de liderança voltado para o segmento bancário. Então, esse estudo ele tem como ampliar o conhecimento, né, sobre os estilos de liderança, mais delimitadamente falando de liderança dentro do segmento bancário. Como justificativa organizacional, o estudo ele servirá como ferramenta, né, no auxílio aí de seleção de futuros gestores de agência, né, tendo aí como aspecto também o estilo de liderança, aspectos relevantes capazes de aumentar o desempenho e produtividade da equipe, visto que hoje a liderança ela também é vista como uma vantagem competitiva, visto aí também os novos entrantes, né, dos bancos digitais e fintechs. Então a liderança também ela é vista também como uma vantagem competitiva. Bom, na minha revisão literária dos autores que foram utilizados, eu trouxe alguns aqui, trazendo também um pouco de um conceito de cada palavra-chave, né? O que Avinato ele traz a liderança como ela é um tipo de poder pessoal, né, no qual uma pessoa influencia a outra, né? Então a liderança ela é o poder de influenciar pessoas a trabalharem com a motivação de alcançar resultados,
né? E para ser um bom líder, ele precisa ter a habilidade de se comunicar, precisa mostrar o caminho a ser seguido, direcionar, né? E o termo liderança, ele tem passado por várias mudanças de acordo com a evolução da sociedade, né? E com isso aí, no caso, alguns conceitos, eles são descartados, e os outros, eles são adaptados para comportar essas novas mudanças, novas interações sociais, no caso. Que a Avinato, ele também traz o estilo de liderança. Ele fala que tem 3 tipos de liderança, né? E cada um deles tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Ele traz o estilo de liderança como autocrático, democrático e liberal. E falando de cada um deles, o autocrático é aquele líder que ele só dá ordem, ele não aceita opiniões e sugestões alheias, né? Esse líder, esse método, né, esse estilo de liderança, ele é pouco usual e viável na atualidade, visto que hoje os colaboradores, eles gostam de serem ouvidos e sentir parte importante dentro da organização. Já o estilo liberal, ele é o lado oposto do autoritário. Ele permite que a equipe ele tome decisões, né, na maioria das vezes. Porém, por poucas vezes ele opinar, permanecendo aí o interesse do grupo, por falta de participação desse líder, os colaboradores eles tendem a dispersarem quanto ao objetivo, né, e perdendo tempo, às vezes, em detalhes desnecessários. Já o líder democrático, ele é um líder que orienta, que ele estimula, que ele participa também, ele capta opiniões distintas de seus liderados e também ele estuda possíveis resultados antes de agir. Esse posicionamento do estilo de liderança democrático, ele fortalece aí ele valoriza a equipe, né, ele sendo bem aceito aí pelos colaboradores e proporciona também aí bons resultados. Já na motivação, Oliveira, ele traz como a motivação, ele é o que incentiva as pessoas a realizar determinadas ações. Então, a motivação, ele impulsiona o ser a agir para atingir um determinado objetivo. Já na teoria de Herzberg, ele traz a teoria dos 2 fatores, né, que elenca aí a satisfação e a insatisfação. E eles são empregados em 2 grupos, que ele pode ser tanto os motivadores, que são os intrínsecos, né? Esses fatores, eles são fatores que estão sob controle do indivíduo, pois ele está relacionado aí, no caso, aquilo, tudo que os colaboradores eles fazem e desempenham dentro da instituição. Eles levam à satisfação, então ele pode ser tanto o crescimento, o desenvolvimento, a responsabilidade, o reconhecimento, a realização. E tem os fatores higiênicos, que são os fatores extrínsecos, né? Que eles tendem a levar à insatisfação, porque são fatores que são decididos pela empresa, estão fora do controle dos colaboradores. Eles podem ser a política da empresa, a condição de trabalho, o relacionamento com os outros funcionários, a segurança, o salário. No ambiente corporativo é muito comum encontrar pessoas desmotivadas, né? E isso se dá também por diversos fatores, também podendo ser ele também a liderança. A liderança, ela tanto pode ser capaz de estimular ou também provocar o oposto dos seus colaboradores. Trouxe aqui também o gerente de atendimento, Bergamo, em 2002, ele traz o gerente como um profissional que possui a autoridade de comandar as atividades. Dentro das agências bancárias, o gerente, eles que assumem o papel de liderança, né? Ali o papel de conduzir, de orientar, de desenvolver estratégias para poder chegar a um determinado objetivo. Os bancos comerciais, eles são instituições financeiras privadas ou públicas, né, que tem como objetivo proporcionar suprimento, seja para pessoa física ou pessoa jurídica. As diversas características do líder no setor bancário, ele influencia diretamente na motivação dos seus colaboradores, né, sendo determinante para a eficiência e a produtividade de toda a equipe. Muitas vezes, para a gente que está inserido hoje dentro do segmento bancário, muitas vezes as metas elas são abusivas, às vezes são inalcançáveis, elas frustram, né, os funcionários que não alcançam e às vezes adoecem os que tentam, né? Então é necessário que o líder ele desenvolva critérios para aplicar metas de forma com que os funcionários eles se sintam capazes, né, de atingir esse objetivo e que consigam também manter os funcionários motivados.
Como metodologia, né, para a execução aí desse estudo, a metodologia utilizada foi a abordagem dedutiva qualitativa, de cunho descritivo, que utilizou em um estudo de caso aplicado aí em 3 agências do mesmo banco, localizado na cidade de Salvador. E as pesquisas utilizadas também foram a pesquisa bibliográfica e a pesquisa descritiva. Na pesquisa bibliográfica, utilizou aí as palavras-chave, né, que são liderança, motivação, bancos comerciais e gerente de atendimento. Já na pesquisa descritiva, utilizou uma pesquisa de campo realizada no Banco X, né, com a aplicação de um questionário como instrumento aí de coleta de dados. E esse questionário ele foi aplicado a gerentes de atendimentos, né, e os colaboradores dessa agência. A população aí pesquisada foi de mais ou menos 17 respondentes, na verdade, e em seguida foi feita a análise desses dados obtidos, né, exposto aí através de tabelas, e depois esses dados da pesquisa bibliográfica eles foram confrontados com o da pesquisa descritiva, até chegar aí nos resultados e nas conclusões. Bom, no estudo de caso, foi utilizado esse questionário, e aqui eu vou trazer algumas questões que me nortearam para poder chegar nas minhas conclusões, né? E aqui, nesse questionário, é tratado sobre o estilo de liderança, para chegar no estilo de liderança. E aqui, nessa tabela, no item 1, 41% dos respondentes, eles concordam totalmente que o líder, ele toma as decisões, as decisões elas são discutidas junto com os colaboradores, né? Já 58% eles concordam que o líder ele é democrático, né? Chegando aí numa média ponderada de 4,2. Outra pergunta também que foi norteada é a do item 18, né? Que quando questionado para os respondentes, quanto à motivação nas agências, 47,1% concordam totalmente que os gestores eles conseguem motivar esses colaboradores. Então, aí logo, 88% dos entrevistados concordam que se sentem motivados pelos seus gestores. Bom, quando questionado aí sobre a motivação, aqui no item 11, do item 1 ao 11, observou aí a relação entre gerentes e colaboradores, né, no dia a dia, o que influencia diretamente quanto à motivação da equipe. Então, já nessa tabela, no item 6, a gente pode ver que 41,2% dos respondentes, eles gostam do trabalho, né, que tem aí uma média ponderada de 4,1, e também 52,9% concordam totalmente que os gestores eles mostram preocupação suficiente com a motivação, o que justifica aí os 94%, já no item 9, que a motivação ela reflete na produtividade dos colaboradores, ou seja, os colaboradores eles se sentem motivados, e essa motivação ela reflete nos resultados e nos resultados obtidos por esses colaboradores. Já trazendo aqui quanto aos fatores higiênicos, no item 1, 64,7% dos respondentes concordam totalmente que há incentivo aos colaboradores estarem aderentes às políticas da empresa. Já 52,9% dos respondentes, eles falam que estão satisfeitos com as condições de trabalho, né? Logo aí a gente pode observar que há também um incentivo do relacionamento e interação entre os colaboradores. E um ponto que vem a melhorar, que foi um item que gera uma insatisfação, é quanto à questão da segurança. Os colaboradores eles não se sentem tão seguros em relação ao trabalho, né, que é um ponto aí a desenvolver. Em relação aos fatores motivacionais, no item 5, 76,5% dos respondentes concordam totalmente que seus resultados eles são reconhecidos. E isso aí traz também, isso é reflexo do quanto esses gestores conseguem motivar os seus colaboradores. Já em relação ao item 4, quando questionado ao salário, esses colaboradores, eles
eles consideram que os salários dos colaboradores eles são satisfatórios para as atividades realizadas dentro da instituição. Bom, em relação ao resultado, a partir aí a partir desse estudo realizado, percebe-se que a empresa ela apresenta uma liderança democrática, né? O que mostrou que a motivação também é um ponto importante para os líderes, e isso é reflexo dos resultados e da relação entre colaboradores e gestores. Apresentou também aí um ponto positivo, né, em relação aos fatores higiênicos e aos fatores motivacionais, visto aí a satisfação com o ambiente de trabalho, condição de trabalho e salário. E nos fatores motivacionais, a possibilidade de crescimento, reconhecimento e oportunidades claras de desenvolvimento. Já aqui no quadro 3, eu trouxe pontos positivos e negativos associados aí ao estilo de liderança, à motivação, aos fatores higiênicos e fatores motivacionais. Como pontos negativos em relação ao estilo de liderança, o gestor ele não divide as tarefas de liderança com as equipes, né? A equipe ela não decide sobre as divisões de tarefa, tudo é concentrado com os gestores. Como ponto de intervenção, trouxe dar mais autonomia a esses colaboradores, que isso também pode refletir também no desenvolvimento desses colaboradores e tendências futuras. O cargo de gerente de atendimento, ele tende a continuar, mas para isso, os líderes eles precisam se qualificar a fim de se tornar um líder mais competente. Em relação à motivação, os pontos negativos é permitir que os colaboradores eles possam também participar das tomadas de decisões, e aí como intervenção eu trouxe inserir esses colaboradores no processo de tomada de decisão, dando aí também a eles autonomia, e também em tendências futuras criar condições favoráveis para que os funcionários eles manifestem a sua iniciativa e auxiliem também na tomada de decisões, fazendo assim também uma forma de gestão compartilhada, vamos dizer assim. Em relação aos fatores higiênicos, os colaboradores eles não se sentem seguros em relação ao trabalho, e aí é um ponto negativo e que tende que pode ser melhorado, vamos dizer assim. E como intervenção, disponibilizar meios que forneçam mais segurança para esses colaboradores, né, e proteção para esses colaboradores, e implantar medidas que disponibilizem como tendências futuras. Nos fatores motivacionais, o ponto negativo não há uma distribuição igualitária de responsabilidades com os colaboradores, e eu trouxe como tendências futuras implementar uma métrica que proporcione uma igualdade de distribuição de responsabilidade com os colaboradores. Bom, como conclusão, eu pude entender que o estilo de liderança mais adequado a ser adotado pelo gerente de atendimento é o estilo de liderança democrático, visto que ele é um estilo de liderança que tem como incentivo aí a colaboração da equipe, visa ativamente a opinião dos colaboradores, confiando e direcionando, estimulando novas ideias. Já quanto à motivação, percebido também o importante papel do gestor a fim de impactar aí positivamente no desempenho dos colaboradores, né, gerando aí satisfação, desenvolvimento, fatores, isso aí no caso direcionado a fatores higiênicos e motivacionais. Todo esse processo, eu pude também perceber que o gestor, por mais demandas que eles tenham no dia a dia, eles têm que ver também a questão das individualidades de cada colaborador, né, a fim de também fazer com que ele se sinta parte do processo e também parte importante dentro da equipe. Essas aqui foram as minhas referências. Obrigado. Estou aberto a sugestões de melhoria. Parabéns aí, Lucas. Está retornando o som. Deixa eu só. E aí eu vou começar com o professor Leão. Ok, Aldo. Parabéns, Lucas, pelo trabalho.
Gosto dessa objetividade aí com a qual você trouxe o seu estudo. Eu tenho uma pergunta, eu queria começar com uma pergunta que eu acho que essa pergunta a gente precisa amadurecer um pouquinho mais, né, dentro do curso de administração com o nosso corpo docente, discente, enfim. O, o- um colaborador, né, exatamente com relação a esse conceito que você falou muito, né, no termo colaborador. Quando um colaborador está desmotivado, quando ele não faz a atividade, quando, enfim, uma série de coisas, ele pode continuar chamando ele de colaborador? Professor, eu acredito que sim. Eu acho que aí tem que ser desenvolvida uma estratégia para que faça com que esse colaborador ele se sinta motivado. Às vezes, como foi trazido aqui no estudo, algum fator ele está levando esse colaborador a ficar desmotivado. Seja o ambiente de trabalho, seja incluir ele como parte do grupo, seja como é que eu posso dizer, as atividades a ser desenvolvida, a autonomia que é dada a esse colaborador. Então, ele continua assim sendo colaborador, ele só precisa ser inserido e motivado da forma correta. O colaborador, quando perde a qualidade de vida dele, quando perde o direito dele, isso interfere muito no sentido com o qual ele é denominado, né? Porque ele pode deixar de colaborar, né? Na verdade, o que se tem tido algumas discussões, eu concordo com o conceito de colaborador, né? Não sou contra, mas se tem assim avivado o termo de trabalhador, né? O trabalhador. Se ele é colaborador ou não, isso passa a ser um processo com o qual ele vai estar dentro do seu relacionamento e o seu envolvimento nesse ambiente onde ele tem suas atividades laborais. Mas isso é uma questão, sabe, Álgia e Rosana, que eu acho que a gente pode depois amadurecer um pouquinho mais para não haver conflitos conceituais dentro das nossas discussões no curso, né? Isso é só um exemplo, né? Como eu falei de colaborador, pode ser também os conflitos e que o Lucas trouxe também no trabalho dele, relacionados à utilização de determinados autores, né? Nos nossos trabalhos, e dos trabalhos também de fundamentação dos nossos alunos para seus estudos. Então, são coisas que a gente pode amadurecer depois com o tempo. Eu acho que foi só uma reflexão inicial, Lucas, para dizer que eu estou contente aqui com o seu trabalho, né, com o seu estudo. Eu falo aqui no meu parecer, que o estudo ele tem um desencadeamento mesmo. Eu gosto muito dessa palavra de se pensar gestão motivacional e liderança, né? Aliás, liderança e motivação você fala dentro do seu texto, mas você não coloca como uma categoria de análise. Ela precede talvez até o próprio estilos de liderança, né? Então você conceituar liderança e motivação para falar sobre os estilos delas, tá entendendo? Eu acho muito providencial. Você faz dentro do texto, mas você não dá a ênfase que precisa enquanto categoria. E aí você traz duas outras categorias, que é a motivação de Asperger e bancos comerciais, cita autores que falam, mas não conceitua dentro do seu texto, né? Eu fui, voltei e não consegui encontrar a definição, o conceito sobre essas duas categorias de análise que você colocou como categoria de análise. Então, reveja isso aí com mais cuidado, tá? Sugerir, então, estilo de liderança, liderança e motivação, gerente de atendimento, sim, e essas outras duas repensar.
nesse sentido, você não só analisou, você teve uma análise, mas você apresentou os estilos de liderança do gerente de atendimento dessas 3 agências bancárias de Salvador na motivação com seus colaboradores, né? Então, isso ficou visível porque você descreveu no seu objetivo específico os principais atributos dos estilos de liderança e você identificou como esses estilos, como o estilo de liderança adotado pode influenciar na relação do gerente, tá? E, naturalmente, através da teoria de Iceberg, que está aqui dentro do texto, você fala sobre ela. Contemplou a sua questão norteadora, né? Quais foram os estilos. Penso que atendeu dentro do pressuposto de que levou aí a apontar, né, uma liderança democrática presente nas agências que favorece quanto à motivação desses colaboradores bancários. Então, isso ficou visível nos dados que você, nos resultados que você trouxe. E eu vou me deter mais aqui, como com os outros colegas também, né, a formatação do estudo, né, que também você coloca como um artigo científico, né, um relatório de artigo científico, que precisa estar aí dentro do número de páginas, também retirar os apêndices, tá bom? Isso, acho que retirando já diminui considerável o número de páginas. O texto ele atende também as partes das regras da BNT, necessita de revisão geral, termo de concordância. Sugiro repensar aí o conceito de influenciar, né? Você utiliza em alguns momentos isso com base também em alguns autores, né? Soto, por exemplo, né? 2008, aí, lá na página 3 e 5. Eu não sei, mas eu gosto muito do convencer, né? Que é o vencer comigo, vencer com o outro. E pode ser, inclusive, o vencer sem ser o ser com S, vencer. Talvez seja mais apropriado para se pensar em colaboradores, né? Então, isso passa por questões de argumentação para para a pessoa estar com você nas ideias, nas propostas, e também convergir para que haja o argumento necessário de convencimento. Não sei se me fiz entender, mas é só uma questão do termo, né? E do significado com o qual a gente emprega dentro do texto as nossas propostas de ideia, de pensamento contínuo. A teoria dos 2 fatores, realizada por... teve uma frase assim que faltou complementar, lá na página 10. Tá? Depois você dá uma olhada, eu botei reticências aqui, é justamente por conta disso. E aí o leitor fica procurando, para onde é que eu vou agora, né? Então, e por último aqui, você fala do quadro 1, na página 6, mas só vai apresentar ele na página 8. Então, a mesma coisa acontece na tabela 2, da página 13, 3, 4, 5 na página 15. Fica atento a essas imagens, esses quadros, essas figuras, para colocar no lugar certo, tá bom? E para encerrar os aspectos gerais, um líder democrático, né? Isso eu acho que foi o grande tchan do trabalho pontado. Ele proporciona, de fato, uma maior influência quanto à motivação dos colaboradores, né? São olhares de motivações intrínsecas e extrínsecas encontradas. Você traz esse aspecto desde o resumo, que é bom estar sempre atento e levar o leitor também a ficar atento com a utilização dessas palavras, né? Que, por exemplo, motivação, aí retorna motivação de novo,
como um elemento que a cultura africana, de certa forma, e a gente tem Bahia muito forte isso, né? Negros, etc., sempre utilizou para fortalecer a sua cultura, inclusive a cultura eh, da aproximação, né, das pessoas. Então, o fato de repetir algumas palavras, como a própria palavra da motivação, acho que isso pode também ajudar na discussão e no reforço ao leitor do seu trabalho, né? Principalmente quando você traz esses resultados que apontou aí na pesquisa. Ok, era isso. Parabéns, então, Lucas, pelo trabalho. Diante das palavras de professor Leão, vamos para as palavras de professora Rosana. Ok. Olá, Lucas, boa noite, como vai? Está em Salvador, em feira, onde é que você está? Porque você, durante a pandemia, foi antes que me deu preocupações, né, professora? Estou aqui, estou ali. Onde você está agora? Agora está em feira de novo, Pro. Meu Deus do céu. Mas eu gostei muito do seu trabalho, queria lhe parabenizar. Que bom que você conseguiu concluir. Que bom que você teve chance, cabeça e conseguiu uma orientadora que pegou você pelo braço e conseguiu fazer, porque eu imagino essa sua vida, viu? Subindo e descendo, correndo atrás de faculdade, de trabalho e ainda agora com essa história do TCC. Mas parabéns, você conseguiu. Gostei muito do seu tema. É um tema que, é claro, leva a muitas discussões. E depois, como o professor sugeriu, vamos conversar, mas eu já adianto, professor, que eu acho que esses dois termos vão ter que conviver. Quando criaram essa história de colaborador, e aí a pessoa se sentir dono da empresa também, agora ele é um colaborador. Quando criaram esse termo, aí a pessoa já não fica correndo atrás de aumento, porque ele colabora, ele não é um trabalhador. Ficou mais bonito o termo, né? Então, ele leva a muita discussão. É um assunto que a gente poderia até depois fazer assim, uma espécie de seminário, pegar desde quando ele surgiu e a modificação que ele faz na cabeça de quem está trabalhando, né? Essa história de que agora, então, nós não somos trabalhadores nessa empresa, somos colaboradores, colaboramos com o que é nosso, né? A mesma coisa no que diz respeito a algumas definições, essa história aqui de a importância da liderança e motivação. Eu fico um pouco preocupada quando eu estudo essas questões ligadas à liderança, porque até um líder democrático, eu não sei se o Lucas percebeu isso quando fez o trabalho, ele muitas vezes é mal interpretado. Uhum. Então, às vezes, ele é confundido. O líder democrático, ele às vezes é visto como um bobo, como fácil. A democracia nessa área aí é um pouco confundida, né? E até essa história de liderança e motivação. Pode ter até um bom líder, como você percebeu na sua pesquisa, ganhou o líder democrático, né? Mas ele pode ter essa democracia na gestão, mas a pessoa não tem motivação. O problema naquela equipe ali talvez não seja o líder. Então, existe essa dificuldade. Aí, esse processo de mudanças, esses estudos que você fez, e cada vez vão sendo feitos e aprofundam essa área, pode trazer ajuda, assim, no que diz respeito à participação de todos no trabalho, né? Vamos perceber que, em alguns momentos, o líder ele consegue impulsionar, ele consegue ter uma produtividade melhor, um resultado melhor, mas eu não sei como é que a gente pode conseguir perceber essa influência de verdade de um líder na condução de uma equipe. E nos dias de hoje, então, fica cada vez mais difícil, né? Porque tem um excesso de informações, de coisas que tiram o foco da gente do trabalho e que o líder tem dificuldade, inclusive, de agregar aquela equipe. Então, assim como o professor Leão, eu fiz umas pontuações que já estão aqui no trabalho, eu anotei no que diz respeito a referências, plurais, formatação, mas a sua linguagem oral muito boa, você realmente tem uma voz, parece que de locutor. Usou bem o tempo, adequação ao tema, que bom que você pôde associar com o trabalho que você desenvolve, trazer o que você aprendeu da teoria durante o curso, não é? Você explicita de maneira clara e adequada o seu trabalho, você traz uma estrutura lógica. Então, eu tenho a dizer que foi um bom trabalho também, parabéns, e
que venham mais conquistas na sua vida, tá certo? É isso. E, apesar de ter sido o último na apresentação, mesmo assim conseguiu fazer com maestria, porque poderia estar assim mais preocupado, cansado, e muito pelo contrário, demonstrou um domínio e um controle na apresentação. Parabéns e parabéns à sua orientadora também. Obrigado, professora. Obrigado, professor Leão. E também queria agradecer aí a professora Alice, né, pela paciência, pela condução. Muito, muito, muito obrigado. E parabéns a todos nós, né, Lucas, que estamos aqui até quase 11 horas da noite, 22h40, para a gente finalizar essas bancas. O que vamos... Diga. Eu só queria dizer uma coisa assim que eu acho importante, é o quanto a gente percebe o desenvolvimento dos alunos, né? E as orientações, né? E o imbricamento aqui entre professor, orientador, coordenação, né? Como isso proporcionou eles chegarem onde eles chegaram agora, né? Isso Com mesmo. essa organização do trabalho. Eu gostei muito dos trabalhos que foram apresentados aqui essa noite, né? Parabéns, Alice, pelo também a orientação, né? Muitas coisas do que a gente trabalhou, né? Em sala de aula, a gente viu aqui presente também. E isso se estende, viu, professora Rosana, a outros trabalhos que foram apresentados durante essa semana também. A gente está tendo um número maior, quer dizer, eu estava conversando com Silvia, um número maior de pessoas qualificando seus projetos e também defendendo. Isso eu fico muito contente com esses encaminhamentos e o desenvolvimento com relação ao curso. Assim, parabéns a todos. Eu também fico feliz. Aí o que eu ia pedir agora, Leão, porque eu vi que a gravação caiu e você voltou a gravar, para a gente interromper a gravação, eu pedi para os meninos saírem, todos saírem da sala, a gente conversa um pouquinho e depois eu peço para todo mundo entrar. Certo? Para a gente... Certo. Eu tenho uma outra sugestão, eles podem ficar aqui, a gente conversar pelo WhatsApp. Pode ser. Pode ser também. A gente fecha o microfone e faz isso. Tranquilo, Isso. então. Ok. Isso, vamos conversar pelo Zap, então. Tá bom. Até daqui a pouco, gente. Não saiam, não, hein? Eu só vou desligar aqui esse microfone. E a câmera. Certo.
Boa noite, gente. Esperar os outros 2 professores retornarem. Deixa eu abrir aqui. Leão voltou? Deixa eu ver. Acho que não ainda. Voltou! Aí. Já chegou como leão, o Ivano. Vamos fechar a noite. Vamos fechar a noite. Então, deixa eu ler aqui uma ata de uma forma geral e a partir da ata eu relato a nota de cada um, né? Então, vamos lá. No dia 7 do mês de dezembro de 2023, iniciou-se aí as apresentações de trabalho de conclusão de curso de TCC, onde está gravado nesse vídeo todos os trabalhos, né, dos alunos. Então, você tem aí Portugal, Antônio Lucas Silva, Michele Farias, Vanessa Suelen, Evelyn Daniele, Maine, Isis e Lucas Nascimento Cruz. E os trabalhos foram encerrados, vamos dizer assim, de todos, agora, quase às 23 horas, 22h54. A banca é composta por Álija dos Santos Pereira, orientadora, Rosana Cruz Marques Silva, examinadora, José Antônio Leão, também examinador. E a partir daí eu vou dizendo a nota de cada um. Eu já vou dizer que todos foram aprovados. Portugal, 9,3. Uhum. Antônio Lucas, 8,7. Michele, 9,3. Vanessa, 9,2. Evelyn Daniele, 9,7. Maine, 9,1. Isis, 9,1. E Lucas Nascimento Cruz, 9. Então, a partir de agora, a gente encerra as atividades dessas defesas de TCC de hoje, do dia 7. E eu, Álija Pereira, ela veio aqui a ata como membro dessa banca examinadora. Ok, galera? E presidente também, e presidente da banca. Obrigada, professor Leão, por essa complementação importante. Parabéns, palmas para todos que estão aqui, que apresentaram o seu trabalho. Sucesso! Exatamente. Obrigado, professor. Parabéns a todos. Obrigado, Foi um prazer estar aqui com obrigado. vocês e fazer parte dessa história. Parabéns. Relembrando a entrega do trabalho com as correções daqui a 7 dias. Né? Isso é o máximo, hein? É o máximo. Os trabalhos de professora Rosana, a correção ela vai deixar no colegiado. Amanhã não tem como deixar, que é feriado. Sexta-feira também não, só segunda-feira. Segunda estarei lá cedinho. Mas você já pode fazer as correções com base na gravação, que vai estar no Teams. E eu também já postei a primeira, porque o Teams caiu, não sei o que foi. Já tem a primeira gravação lá no YouTube do colegiado. E essa daqui, finalizando, eu também vou colocar lá e passo o link para vocês no WhatsApp do grupo de orientação. Tá bom, amores? Lembrar de postar o trabalho final aqui no laboratório de TCC. Eles sabem onde é. Pronto. Algum outro comentário a mais? Só boa noite, dormir na paz agora. Podem celebrar agora. Tomar um vinhozinho, festejar. Isso. Sintam-se abraçados. Obrigado. E assista amanhã o jogo, viu? Bom jogo para todos. Valeu. A gravação vai ficar Boa noite, onde? galera. Obrigado. Eu vou colocar no YouTube do colegiado e passo o link para vocês, viu? Certo, obrigada, Tchau, tchau. obrigada. Boa noite. Obrigada, professora. Tchau, gente. Obrigada.